Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, você, empresário, empresária. Mais um podcast aqui da Protagonist. Eu sou Fernando Aguiar. Marcos Lima. E Dani Marques. Muito bom. Começando aqui hoje, então, um tema importante que é a parte de recrutamento e seleção, que em geral é uma dor muito latente para você que é empresário, empresária, no seu contexto corporativo. Então a ideia hoje é que a gente debata um pouco esse tema. Vamos lá? Bora. Essa pauta que a gente separou hoje, ela acomete boa parte das empresas e principalmente as pequenas e médias, porque o que acontece? As pequenas e médias, elas acabam tendo que adaptar muitas vezes práticas, coisas que elas escutam no mercado, né? Para sua realidade. E aí é que começa realmente uma colcha de retalhos. E a nossa proposta aqui é fazer com que esse podcast ele sirva realmente de uma maneira estruturada para que o pequeno e médio consiga gerar um processo realmente de contratação eficiente. Eu acho que é muito interessante esse tópico, Dani, porque assim, as primeiras contratações dentro de uma empresa que ela acabou de começar vai ser os amigos, vai ser a família, Verdade. Né? E aí, depois começa a contratar e a profissionalização vai trazendo mais pessoas. Só que, normalmente, é indicação, o primeiro nível ali, né? E quando passa desse ponto que, assim, eu já não tenho mais tão claro ou caminhos dentro da minha rede de conhecimento, eu vou precisar expandir isso, né? Como que a gente faz? Como fazer isso, né? Uhum. Eu acho que, aproveitando esse gancho que você trouxe, o mais importante pra gente destacar nesse início aqui é não contrate quem você não possa demitir. Nossa, isso é uma dica... Gente, isso assim, uma vez que você internalizou realmente esse conceito, fica muito mais fácil para você trabalhar, né? Uhum. Porque se você vai nessa linha de contratar indicações, contratar aquela pessoa que estudou com você a vida toda... Parentes, né? Parentes, Acho que o pior né? é contratar porque a pessoa precisa do emprego. Também. Esse é porque daí você vai demitir, como que você dá um aviso prévio? Você vai ter que dar um aviso prévio de 1 ano? Nossa, vou dar 1 ano pra pessoa pensar. Não, e vai ter que almoçar com ela, fazer churrasco depois com ela, né? Então, não contrate quem você não possa demitir, tá? Isso, assim, é um conceito que eu acho que a gente pode, a partir dele, já permear, cascatear, como que a gente consegue estruturar um processo. Nossa, só isso daí já daria pra parar aqui. Boa. Nossa, muito legal. Mas qual que seria o primeiro passo, assim, que você vê que a gente, pro empreendedor que tá nos assistindo, ele consiga, assim, fala, cara, primeiro passo, o que eu preciso fazer pra contratar e bem contratado, né? Sem sombra de dúvidas, o primeiro passo é ter a definição clara do perfil da vaga, né? Sim. E não o contrário. Muitos empreendedores fazem o contrário. Eles olham um profissional no mercado e falam, opa, gostei desse profissional, vou trazer para minha empresa. Nossa. Tentando fazer com que a empresa se adapte a esse funcionário, né? A expertise, ao know-how desse funcionário, né? Quando eu digo know-how, a bagagem dele, né? Quando, na verdade, precisa ser o contrário. Então, sem sombra de dúvidas, o primeiro passo é você definir claramente o que você precisa para aquela posição. E aí, quando você vai fazer esse trabalho de definição, nesse primeiro passo, vamos olhar 2 pilares, tá? O primeiro pilar são o que é necessário de competências técnicas, que são imprescindíveis para essa posição, né? E o que existe ali de necessidade comportamental para exercer aquele cargo. Então, nesses dois pilares dentro do primeiro passo, né, que é a definição do perfil, a gente consegue ter já um start muito interessante para começar, né? E o que acontece também é que, às vezes, a gente não sabe exatamente, tecnicamente, o que se espera daquele cargo, né? O empreendedor, o empresário, ele tem diversas caixinhas ali. E como que ele pode obter esse conhecimento? Ele pode obter esse conhecimento falando realmente com pessoas da área, buscando informações na internet. Então, por exemplo, você é empresário, precisa contratar alguém de tecnologia, né? Tecnologia é um bicho de 7 cabeças, a gente brinca, né? E aí, você precisa entender minimamente ali o que você espera dessa posição. Você não precisa saber executar aquilo, mas você precisa entender o que você vai esperar de resultado, né? Então, você precisa fazer um benchmark, conversar com profissionais. Uma dica também importante, interessante, é
vá para o LinkedIn, vá para a internet procurando o que essa cadeira faz no mercado. Claro. Eu acho que algumas empresas têm uma dificuldade, por exemplo, a gente aqui da Protagonist, a gente tem o setor de RH, mas no início, como que as empresas não têm um departamento de RH, né? Fernando, como você faria assim para definir esse perfil? Porque tem a parte de soft skills, tem a parte de hard skills, tem a parte de o que a pessoa de fato vai fazer, com quem ela vai interagir, né? Como que a gente começaria ali pensando nessa clareza para quem não tem um RH? Eu acho que é complexo, tá? De verdade. Eu não acho que é tão simples. Eu corroboro com tudo que a Dani falou. E a definição da cadeira é muito importante, tá? Porque o empresário no começo ele está buscando muito mais a confiança e a lealdade de alguém do que competências. Então ele fala assim, eu preciso de alguém de TI, de tecnologia. Sim. Ele vai procurar no grupo de amigos dele se tem alguém de TI, se tem alguma indicação de TI, tá? Embora ele não saiba exatamente o que de TI. Verdade. Entendeu? É verdade. Ele não sabe se o pessoal tem que conhecer WMS, se tem que conhecer RP. Olha, você já mexi com RP. Ótimo, você faz sentido. Porque putz, você faz churrasco comigo. Eu confio em você. E só fazendo um parênteses aqui pra gente volta, pode ser? Claro. Essa confiança é muito importante para ele no começo, porque ele não tem processos estruturados. Ele não tem uma governança corporativa. Verdade. Então ele tem muito medo de ser roubado, o empresário. Nossa, muito. Entendeu? Por quê? Porque ele não tem controles, ele não tem indicadores, ele não tem uma métrica ali. Ele não tem um RP estruturado muitas vezes no começo, tá? Então ele precisa na cabeça dele, tá? Ele precisa ter pessoas que tenham elevada confiança com ele e que não vá roubar ele, que não vá passar a perna nele, que não vá pegar contatos dele e passar para o concorrente, entendeu? Que isso acaba acontecendo com muitos empresários. Só que quando o empresário entender que isso é caro, entendeu? Isso pode ser interessante quando ele é muito, muito pequenininho. Sim. Tá? Só que a partir do momento que ele começou a crescer um pouquinho, o preço disso é muito caro. Por quê? Porque é o que a Daniela falou. Você não consegue demitir essa pessoa. Entendeu? Verdade. E aí só que essa pessoa não tem competências também. Então ela começa a ser um peso morto para você no meio corporativo, que você não consegue demiti-la e ela não consegue atuar naquela cadeira que você desenhou, que a Dani falou, você tem que desenhar uma cadeira e não uma pessoa. A pessoa vai ter que se enquadrar aquela cadeira. Então se você conseguir desenhar a cadeira bem desenhada, olha, essa pessoa aqui tem que ser quais competências comportamentais. Entendeu? Então, como você mensurar isso daí? E acho que cada vez mais, quando a sua empresa estiver mais estruturada, se tiver uma definição de cultura que vem antes disso daqui, eu acho, entendo eu, certo? Sim. Então, falar, depois a gente tem que fazer um podcast de cultura, tá? Mas a cultura, entendo eu, que tipo, ela vai corroborar muito para a definição das partes comportamentais aqui. Sim. Certo? Total. Tem esse primeiro passo, que é a definição clara ali do que você espera para essa cadeira, você não consegue desdobrar os demais, né? E você fica realmente muito vulnerável a contar com indicação, com lealdade, enfim. E isso acaba prejudicando muito o desenvolvimento daquela cadeira. Porque contratar é caro. É muito caro contratar. Né? Então, quando você contrata errado, então, os prejuízos são maiores ainda. O impacto no ambiente de trabalho, a questão da sua credibilidade, o tempo que você levou para contratar, depois o tempo de adaptação daquele profissional, para depois de 3, 6 meses você entender que foi uma contratação errada, isso traz um prejuízo diretamente ligado aí à sua produtividade, né? Ao seu caixa no final do dia. Né? Nossa, total. E assim, agora a gente sabe, né? Cada contexto vai trazer uma necessidade de pessoa. Sim. A gente tem as atividades, o que a pessoa precisa ser como tipo de pessoa, porque eu falo, normalmente quando eu vou contratar, por exemplo, um estagiário, eu não olho muito, ele já fez tal curso, eu quero saber se ele é legal para trabalhar. Sim. Porque se ele é legal para trabalhar, fica muito mais fácil, porque eu sei, já tenho expectativa de que ele vai estar ali para aprender, né? Então,
cada contexto e cada momento da empresa vai exigir um tipo de pessoa e um conhecimento, né? Mas, beleza. Eu já sei quem é a pessoa. Esse é o primeiro passo, o ideal, é o primeiro passo. Qual que seria o segundo passo, Dani? Vamos pro segundo passo. E o que é mais legal do que você falou, eu converso com muitos empresários, empreendedores, né? E essa dica eu costumo dar. Contrate também pessoas que tenham, né, a capacidade técnica, óbvio, né? Mas pessoas que você goste de conversar com elas. Verdade. Né? Que você consiga trocar, que você consiga dar feedback. Porque o que acontece? Tem uma questão também, só fazendo um paralelo, uma questão um pouco histórica, né? Porque assim, a família, ela muitas vezes não prepara o jovem para o mercado de trabalho, né? Então, a ausência de feedback, de formação, né? Nossa, de crianças e jovens, e, por consequência, a escola também, um modelo deficitário, que a gente sabe, né? De educação. Muitas vezes tem um terceiro formador ali, que é a religião, a igreja, né? Os grupos, né? Na qual esse jovem participa, também gera ali os seus, as suas nuances, né? Os seus buracos, vamos dizer assim. E aí esse jovem chega no mercado de trabalho, ele chega com todos aqueles vícios já, né? Aquele desengajamento, aquela coisa da falta de proatividade, da comunicação não assertiva, né? Nossa, muito. Então, assim, o empresário, ele recolhe, né, esses jovens, recruta esses jovens e precisa formar. E para formar, você precisa dar feedback. E para dar feedback, você precisa ter um caminho aberto para comunicação. Sim. Então, reparem nisso. Reparem se no processo seletivo você consegue conversar ali abertamente, sem dedos. Porque se você já percebe que no processo seletivo você tem dedos para tratar com a pessoa, isso, gente, vai permear toda a rotina. É um bloqueio que vai gerar toda a trajetória se a pessoa entrar. Vai. Então, repare nisso. Isso é muito importante que você falou. Mas indo para o segundo passo, então, né? A partir do momento que a gente tem a definição clara do perfil, a gente vai para a definição do processo em si, tá? Então, estabelecer um processo que a gente consiga incluir nele as melhores práticas, melhores estratégias, definir quais etapas vão fazer parte desse processo, né? O que a gente vai avaliar, como a gente vai avaliar, de que forma vamos mensurar isso, é fundamental. Porque eu também vejo um erro, assim, que é muito sério nessas empresas, é justamente, vou contratar então essa pessoa aqui da recepção, eu entendo que é um perfil mais simples e por isso não precisa de todas as etapas do processo, e vou para indicação, entrevisto 2, 3 ali, já contrato, porque é uma vaga simples. Opa, não é simples, né? Uma recepção realmente encorpada, com uma jornada de trabalho ali que permeia a experiência do seu cliente, que permeia rotinas administrativas, de atendimento, acompanhamento de fornecedor, não é simples, né? Então, não menospreze as etapas dessa definição do processo, independentemente da área que você for contratar. Isso eu acho bem relevante e importante também. Posso só colocar? Pode. Um erro que nós já cometemos lá no passado na Protagonist, tá? Eu já cometi lá atrás. Então a gente chegou lá atrás, a gente definiu a cadeira de um projeto, deve fazer uns 5 anos isso daí, alguma coisa do tipo. A gente definiu, tinha um projeto, a gente definiu a cadeira do projeto, tinha que contratar alguém. Só que tinha um tempo para contratar, tá? Por quê? Porque o projeto vai começar. A vida do empresário é assim, então tipo, ele precisa daquela pessoa, mas não é para daqui 2 meses. 2 semanas. Ele precisa dessa pessoa para amanhã aqui, entendeu? Porque ela tá Verdade. sentindo falta dela. Por quê? Porque muitas vezes fala, puta, alguém pediu demissão, ou surgiu um negócio novo, expandiu. Olha, eu tenho que ter alguém aqui com essas competências, que eu desenho no papelzinho lá na cadeira, no job description, se a gente for pensar, certo? Isso. Mas não é para daqui 60 dias. É para daqui 7 dias, 5 dias, 4 dias, tá? E aí o que me incorreu a gente definiu a cadeira, só que a gente não fez um processo estruturado. Entendeu? E aí não foi nem indicação. Então eu falei assim, tá bom, eu preciso de alguém que se enquadre rapidamente, minimamente. Olha, mas chegou perto da minha cadeira? Chegou perto. Põe pra dentro porque eu tenho que rodar esse negócio. Sim.
E aí você vai fazer uma merda gigantesca, porque essa pessoa não tem aderência com cultura, não tem competências comportamentais, técnicas. Entendeu? Ótimo exemplo. E aí você tem um outro problema que você tem que demitir rápido essa pessoa. Pra não gerar novos problemas. Isso, porque ela vai ser uma maçã podre, porque ela tá contra a sua cultura, contra seu modelo comportamental, entendeu? Ela vira uma sindicalista no seu negócio. Então, a gente passou por isso há uns 5 anos atrás, mais ou menos. É verdade. Eu comentei porque justamente, às vezes a gente acha assim, tá bom, então vou definir exatamente o que eu preciso, tecnicamente e comportamentalmente falando. Mas não é só isso, você tem que definir as etapas do processo. E aí, quando a gente fala de definir as etapas do processo, entrando um pouco mais em detalhes, nós estamos falando basicamente da gente conseguir definir quantas etapas teremos, né? E nessa definição de quantas etapas teremos, é muito importante a gente entender quais são ali as necessidades do negócio, necessidades da posição para a gente definir essas etapas. Então, eu quero dizer com isso de maneira prática. Nós vamos definir a primeira etapa, que é justamente fazer a divulgação dessa posição, né? Onde nós iremos divulgar, quais sites, né, que a gente consegue perceber um movimento interessante ali daquele tipo de profissional que a gente busca. E isso, gente, excede um pouco essas vias tradicionais, muitas vezes, né? Sim. Então, por exemplo, você tá ali localizado numa região onde tem uma escola, por exemplo, de tecnologia ou de informática. Poxa, ali talvez seja um bom ponto de divulgação dessa sua posição, dessa sua vaga, né? Porque você vai buscar pessoas que frequentam já aquela região. Sim. Além disso, utilizar a internet, né? Então, grupos de divulgação de vagas, tem algumas plataformas que são bem específicas, né? Para exposição de vagas. Consequentemente, você vai definir uma data de captação de currículos, de material, tá? Então, definiu essa data de captação, você já vai seguir para uma etapa de triagem desses currículos. Então, você vai olhar esses currículos recebidos e ir descartando aqueles que você não considera interessante para o seu negócio. E dê feedback, né? Esses currículos dessas pessoas que se candidataram na sua posição, é muito importante você pedir para alguém ali te auxiliar, o RH ou quem está com essa responsabilidade, de pelo menos um e-mail de agradecimento. Isso é de muito bom tom, tá? E isso trabalha a sua marca empregadora. Após esse processo de triagem, você vai para a convocação. E na convocação já é o momento, viu, empresário, de você entender se a pessoa tem o fit do seu negócio ou não. Nesse momento da ligação, perceber a entonação de voz, energia, disposição, né? Pegar algumas informações que são básicas ali, a pretensão salarial desse profissional, a última remuneração dele, motivo de saída da última organização, já faça um filtro nesse momento da triagem, tá? E só leve para a entrevista quem de fato você entende que tem aderência, que tem o perfil dessa vaga. Isso vai economizar muito tempo, né? Economiza tempo da pessoa, do candidato e também, obviamente, da empresa. É quase uma pré-entrevista, né? Uma pré-entrevista, tá? Ali você já consegue captar muitas coisas ali, tá? Só que importante nesse momento que você está fazendo esse processo de triagem, você já ter em mente quais serão as perguntas que você vai fazer. Sim. Né? Nós costumamos pensar sempre em competências comportamentais como sendo a melhor ferramenta. O que quer dizer isso, tá? É a gente trazer para o candidato situações, problemas e perguntar ali se ele já vivenciou isso. E se vivenciou, que ele nos relate essa situação. Quando a gente pede para que ele traga cases, a gente, nesse momento, precisa olhar para essa situação e identificar nessa situação situações, né, onde realmente ele usou de criatividade, de comunicação, de influência, para que a gente consiga ver se esse candidato tem ali as habilidades comportamentais que nós precisamos, tá? Isso na ligação. Isso na entrevista. Já na entrevista, na legal. Entrevista, porque daí, se a pessoa tá na entrevista, é interessante também listar, né, todos os itens que a gente precisa perguntar, o que é importante. Por exemplo, a gente na tecnologia, se eu tenho uma posição que é presencial, não vou deixar pra perguntar isso na pergunta presencial. Não, quando a pessoa já tá contratada, né? Não, olha, tem um brinde pra você. Você vai vir todos os dias pro escritório. Não, isso daí já vai, isso é fundamental, isso já vai naquela triagem por telefone. O pessoal vai levar pra entrevista com você quem de fato
tem ali aderência. as habilidades, a aderência para a posição. E nesse momento que você está ali entrevistando esse profissional, como eu bem disse, uma vez que você pede realmente cases, situações para ele, você também pode fazer perguntas, tá? E aí vem esse segundo step dentro desse processo, que é fazer perguntas que identifiquem quais são os valores desse profissional. Por exemplo, qual é o time que ele torce? Qual o time que ele torce? Uma ótima Muito pergunta importante. para rapport, inclusive, Exato, né? Então, naquele momento inicial da entrevista, é muito importante que o candidato sinta-se à vontade. E é muito importante estabelecer rapport. Então, perguntinhas assim, né? Seu time chegou bem. Você mora perto. Pô, o que você faz? Isso é legal, quebra o gelo, né? Porque existe muito estigma, né? Na entrevista, e a gente quer a pessoa natural, né? A gente quer a pessoa sentindo à vontade pra gente realmente entender se é ali que ela faz sentido trabalhar. Tem uma coisa que eu faço, que às vezes eu fico na dúvida se tá no caminho certo ou muito errado, é o seguinte, eu fico conversando com a pessoa uns 5 minutos sobre coisas muito aleatórias. Muito aleatórias. Então, às vezes eu começo pelo time, às vezes eu começo pelo, não sei, alguma coisa tá acontecendo no momento, assim, sei lá, o Biden fez alguma coisa, o Trump tá sendo preso, umas coisas assim. Ou pra depois iniciar as perguntas técnicas, eu vou... Na minha área vai muito técnica, né? Técnica, o que você tá afim de fazer, o que você não tá afim de fazer no trabalho, e encerra. Normalmente é assim. Mas é interessante isso que você falou, né? Essa pergunta, ela faz você identificar os valores dessa pessoa, né? Então, quando você leva um assunto de uma maneira informal, você vai identificando, por exemplo, quais são as preferências dessa pessoa. Se você, no dia a dia, vai fazer esse tipo de questionamento, por exemplo, geopolítico, é importante para você. E você quer que a pessoa entenda minimamente sobre isso, né? Então, que bom que você já gera esse rapport conversando sobre coisas que, lembra, no dia a dia você vai conversar com essa pessoa. É isso aí. Então, Todos os dias, todos né? os dias. Às vezes eu fico com as pessoas que eu trabalho mais do que com a minha esposa. Sim, exatamente. A gente passa mais tempo do nosso dia no trabalho. Então, essas perguntas que parecem bobinhas, elas não são bobinhas. Elas geram uma conversa. E isso é importantíssimo para você captar. Um exemplo também que eu já vi acontecer em cliente, e foi imprescindível ali, foi importantíssimo para o cliente realmente tomar uma decisão, que era bem importante. Era uma empresa de educação, e a pergunta, né, que esse empresário fazia era, poxa, me conta aí, quais são os livros que você leu, né? Parece uma pergunta clichê, né? Mas para ele tem todo um sentido. Qual é esse sentido? Ele quer olhar e sentir a aderência do desenvolvimento, que para ele é o core, é um valor da empresa, é o core da empresa, né? As pessoas lá precisam realmente buscar desenvolvimento constante, e aí ele gerando essa pergunta, ele consegue entender se a pessoa ela já é inclinada por si só para se desenvolver. Olha que coisa boa, é meio caminho andado. Mestre, eu não sei você, mas tem uma pergunta que eu faço já, tipo assim, esperando a vergonha alheia, que é: por que você quer mudar de empresa? Por que você quer vir para essa empresa? As pessoas, não entendo como as pessoas não se preparam para essa pergunta. Quem tá trabalhando não se prepara para essa pergunta, né? Porque, e normalmente é assim, fui olhar o mercado. E aí você, putz, mas qual que é a diferença dessa empresa para outra empresa, né? Isso. Não sei como você recebe esse tipo de pergunta, assim. Você faz esse tipo de pergunta? Eu faço. Mas acho que aí dá pra entender muito pela cultura da pessoa, entendeu? O que ela, com as crenças que ela tem, como que ela se comporta. E até olhando o currículo, em quanto tempo que ela fica em cada empresa. Isso eu olho muito, tá? Então se a pessoa fica, sei lá, 6 meses, 1 ano em cada empresa, eu sou a próxima que ela vai ficar 6 meses, 1 ano. E pode ser que eu esteja querendo alguém que só de 6 meses. Aí faz sentido. Eu falo, não, eu tô querendo alguém que me ajude a construir um caminho que vai ficar comigo 3, 4, 5 anos. Então ela não faz sentido. Entendeu? Porque em geral é isso. Porque a pessoa entra numa empresa, ela tá tudo novo, é tudo novidade. Depois de um tempo fica chato a empresa.
Nossa, verdade. Entendeu? Uhum. Isso que a Dani falou aí agora no comecinho, falou assim, tá bom, as pessoas são formadas hoje no modelo de educação no modelo sem muita cobrança, modelo mais fácil, tá? Então, quando chega no mercado de trabalho, ela chega mais, como é que eu vou dizer, com uma régua baixa, vamos pensar assim, Uhum. tá? E aí, quando chega a cobrança, quando chega alguma coisa, metas que ela tem que bater, independente das áreas, não precisa comercial. Você tá na TI, você tem que bater metas, tem na RH, você Com tem que bater certeza. meta, todo mundo tem que bater meta. E ela começa a se frustrar com aquele contexto e ela quer mudar. Uhum. Então, alguém que se frustra muito, que troca muito de empresa, não é interessante, Sim. tá? Um outro tópico nisso que para mim é interessante é falar assim, muitos empresários têm alguns estereótipos nessa entrevista, ou no padrão do perfil que ele quer, tá? Então, sei lá, eu quero alguém que tenha entre 28 e 35 anos, certo? Que tenha ficado 10, 15 anos na última empresa. Uhum. Eu quero não pagar tão bem para essa pessoa, quero pagar um salário abaixo da média de mercado. Eu quero mais homens do que mulher, porque mulher sai em licença maternidade. Entendeu? Nossa. Uhum. Eu estou falando da realidade de muitos empresários. Sim. Verdade. Uhum. Só que quando você começa a olhar, e eu gosto muito de analisar dados, tá? Então você começa a olhar dados, pô, eu gosto muito de contratar pessoas com mais de 40, Verdade. entendeu? Uhum. Por quê? Porque elas são mais estáveis, muitas vezes, elas têm uma bagagem muito grande. Sim. Você tem que entender as crenças que ela tem ali Nossa, com é você. muito legal. E você falar isso porque o meu amigo, ele tem uma loja de produtos naturais, já comentei Uhum. dele com vocês. E eu falei assim, ele tinha muito problema de rotação, né? Ele falou assim, nossa, o pessoal rotaciona muito, o funcionário chega, compra uma moto e já vai embora. Eu falei, você tem que parar de contratar adolescente. É Você isso. tem que parar de contratar pessoas que não estão sendo aceitas no mercado como outras profissões, empresas de escritório, e começar a contratar, por exemplo, mulheres que estão fora do mercado há muito tempo. Querem reingressar, né? Sim. Que trabalham num trabalho um pouco mais manual do que o que você está oferecendo. Uhum. Parar de juniorizar, né? A estrutura. Isso, porque as pessoas vão valorizar muito mais, entendeu? Se você tá com uma pessoa que não conseguiu emprego há muitos anos e que tá desempregada ali há muito tempo, ela vai valorizar demais. Uhum. E por que normalmente essa mulher está fora do mercado? Porque teve o filho, foi cuidar da família, Exatamente. e agora ela vai entrar e vai curtir, valorizar muito a posição que você tem aqui. Não vai jogar fora por qualquer coisa. E pergunta pro Josué. Ele seguiu essa... seguiu muito. Hoje, nas lojas dele, todas as líderes de lojas são mães que tenham mais de seus 45 anos, que passaram um tempo fora do mercado. Por essa valorização. E isso. foi um perfil que ele seguiu. E você falando faz muito sentido. Ótima sacada. E Dani, é só uma entrevista? Ou eu preciso fazer 2, 3, conversar com pessoas diferentes, eu tenho que fazer um teste. Como que eu faço? Importante. Como a gente estava falando do passo 2, né, que é essa estrutura do processo, o processo você vai definir quantas etapas ele vai ter, tá? Então, a etapa, como eu disse, da exposição da vaga nas principais fontes, primeira etapa. A segunda etapa desse processo é você conseguir fazer uma boa triagem dos currículos, né? Ligação para os candidatos, ali já ir captando algumas informações básicas. Ótimo. O terceiro processo dessa etapa, realização das entrevistas. As entrevistas, elas podem ser de maneira coletiva, de maneira individual, pode ser de maneira presencial, de maneira online. Você vai definir isso no sua etapa do processo, tá? E a entrevista ela não é uma só. Né? Você pode ter ali uma nova entrevista final e uma aplicação de um case, por exemplo, né? Então, se você vai contratar uma pessoa, por exemplo, tá? Para a área comercial, e nessa cadeira comercial, o profissional vai realizar muitas apresentações, por exemplo, para o cliente. Sim. Peça para ele gerar uma apresentação de algum produto X, não precisa ser exatamente o seu, mas você pode pedir para que ele faça uma apresentação comercial. Defina uma data para entrega desse case,
né? E gere ali uma apresentação com ele, por exemplo. Isso pode ser uma etapa do processo seletivo com os finalistas, né? Importante, com os finalistas, tá? Porque senão você vai gastar, lembra, o seu tempo e o tempo dos profissionais, sendo que, de fato, você não olhou ali quem tem aderência à sua cultura, né? Primeiramente e tal. Nossa. Só vai aplicar isso no final. Isso que você tá falando é muito legal e daria pra aplicar até pras grandes, viu? Porque Sim. o que tem de grandes empresas aplicando cases de tecnologia na segunda etapa, falei com o RH já vai, não faz esse case aí. Case que demoram 8 horas pra pessoa fazer. Nossa, entendi. Tá acontecendo isso no mercado. Sim. Muito. Muitos amigos meus reclamam disso no mercado. Em grandes empresas assim, gigantes, imagina, a gente precisa valorizar o tempo das pessoas e o seu próprio tempo, né? E a empresa, só para fechar esse ponto, é um ser vivo, né? E aí você fica fazendo isso aí no processo, achando que não vai ter impacto nenhum, só que a marca empregadora fica prejudicada. Após que essa galera começa a se falar e daqui a pouco começa a expor aí a sua empresa negativamente na internet. Verdade. Eu acho que tem uma combinação de momentos aí, tá? Do case, por exemplo, tá? Eu enxergo que para quando você está começando a carreira, pegar estagiário, analista, é importante começar a colocar no começo da carreira o case para ele fazer. Porque ele não tem case de carreira para mostrar para você. Entendeu? Então você dá lá, fala assim, olha, igual a gente faz na Protagonist lá. Quando é gente júnior, começando, eles não têm experiência para mostrar, olha, eu fiz isso aqui de projeto, entreguei isso aqui com tanto de save. Eles não têm essa experiência ainda para mostrar para você, de currículo, tá? Então, eles mostram, eu dou lá um case, fica aí quebrando cabeça 1 hora e me dá uma solução. As famosas dinâmicas de grupo, né, cara? Agora, quando é alguém com mais senioridade, eu já busco o case dele. Tá bom, você ficou... Até para você empresário, você está contratando alguém de PCP, por exemplo, Planejamento e Controle de Produção. Tá? Nossa, fiquei 5 anos atuando no PCP da empresa X. Bacana. Você implementou esse PCP? Qual benefício você trouxe nesse PCP em 5 anos? Você reduziu o estoque da empresa? Você melhorou a agilidade do processo? Entendeu? E no final... O que você fez de benefício? Qual que foi o saving seu? Qual que foi o seu grande... Olha, em 5 anos, eu trouxe... Esse aqui é meu grande vitória que eu tive lá. Por quê? Porque muitos profissionais ficam 5 anos só executando. Eles não melhoram o processo. Eu era o melhor executor e fazer esse planejamento mais rápido que você possa imaginar. E aí... Você quer esse perfil, né? É isso. Em geral, você não quer esse perfil. Você não quer, você quer um... Em geral, Caraca, quem está muito contratando legal. alguém de PCP, está querendo... Eu preciso de alguém de PCP para planejar a produção, reduzir tempo disso, tempo daquilo, reduzir meu estoque, melhorar o alinhamento com compras. Mas se ele não tem esse case anteriormente, por que ele vai fazer com você? Já ficou 5 anos na outra empresa. Verdade. Caraca. Entendeu? Ele tá ali só pra bater o cartão, às É vezes, isso. e fazer o bem o dele. Isso, né? Essa questão do case, para quem não tem experiência profissional, é uma super metodologia também, tá? Mas é importante não aplicar isso no começo do processo, tá? Mesmo quem não tem nenhuma experiência profissional, faça a exposição da vaga, faça a triagem por telefone. Não precisa colocar na primeira etapa para a pessoa gerar case e tal. Por quê? O jovem também, sem experiência profissional, você vai avaliar o quê? Habilidades ali relacionais, de comunicação, de posicionamento, né? De apresentação. Você vai avaliar coisas que não são técnicas, porque ele não vai ter, né? Mas, feita essa etapa, aí sim você pode aplicar um case. Olha, quebra a cabeça aí. Pensa em alguma coisa para resolver esse problema para mim. Para que você sinta até onde essa pessoa vai, por exemplo. Tá? Mas sempre priorizando essa etapa mais para o final do processo, porque lá no comecinho vem todo tipo de perfil. Faz todo sentido. Tá? Senão você vai ter depois 20, 30, 40 cases para olhar Você ler. Nossa, e você vai se perder. você vai sentir o sofrimento de um professor universitário, né? Analisando prova. Meu Deus do céu. E aí você vai se confundir. A chance de você se confundir nesse processo é muito grande. Entendeu? Legal. Então, assim, eu acho que... Imagina que a pessoa já passou por entrevista, já passou por tudo. Sei as 2 pessoas que eu tenho ali. O shortlist do shortlist. O que eu faço, Dani?
Bom, passou então todas essas etapas ali, você tá com 2 profissionais finais, né? E você tá na dúvida ali de quem contratar. Os 2 foram bem, né? Afinal de contas, você seguiu todas as etapas desse funil, né? Você não foi lá mais com a emoção, né? Pra contratar, no desespero. Você seguiu as etapas, você entendeu o que é importante, chegou em 2 pessoas, você está na dúvida, convide outras pessoas para participar desse momento de decisão, tá? Convide pessoas que principalmente entendam muito sua cultura. É sempre legal ter um segundo olhar sobre o mesmo caso, né? Porque quando você pega alguém que entende a sua cultura, que roda bem naquela cultura, que entrega resultado, e você coloca essa pessoa para junto de você tomar uma melhor decisão, primeiro, você está dando um recado para essa pessoa que ela está no caminho certo, né? Afinal de contas, ela está participando de uma etapa extremamente estratégica, que é atrair pessoas, né? Colocar pessoas na empresa. E você consegue ter um segundo olhar, né? E muitas vezes, nesse segundo momento, essa pessoa, ela capta outros fatores que talvez você não tenha captado. Levando em consideração que todo mundo vai entrar com ponto de desenvolvimento. Você nunca vai encontrar alguém 100%. Só que você tem que estar disposto, né? Não pode ser uma surpresa. Você tem que contratar aquela pessoa sabendo, olha, vou gerar um PDI para ela, um plano de desenvolvimento individual, né? Ou um PDL, que é um plano para o líder, mas você vai contratá-la sabendo quais são os gaps, quais são os pontos positivos, e aí você compra aquele pacote, né? Realmente como um todo, né? Muito Mas eu legal. gosto muito desse convite para alguém que realmente conhece a cultura participar da decisão. Sim. Eu tenho a impressão que a gente chega naquele momento assim, putz, tem esses 2 aqui, mas você sempre tem no coração aquele que você fala assim, é esse, né? Mas fica na dúvida, né? Pô, mas é esse, mas tem essa duvidazinha aqui, né? Pô, muito legal, muito Sim. legal. O processo de recrutamento acaba aí? Não. Ainda não acabou o processo de recrutamento. Depois que você escolheu essa pessoa, o que eu falo para os empreendedores, assim? Não descarte, né? Não dê retorno negativo para os demais finalistas até que você realmente conclua o processo, né? O que eu quero dizer com isso? Conclua o processo. Depois que você identificou, vai ser essa pessoa, você precisa montar uma carta oferta para ela, você precisa colocar todas as condições, você precisa inclusive colocar o que ela vai fazer, né? Lembra aquele trabalho que você fez lá no começo? Ele não foi desperdiçado. Nesse momento ele volta. Então, a partir do momento que você tem lá o job description, né, que é a descrição do cargo, o que essa pessoa vai executar, quanto ela vai ganhar, os benefícios, você vai apresentar isso para a pessoa. Também é uma etapa bem decisória, tá? Sim. Obviamente, lembra, naquele primeiro processo que você colocou sua vaga no mercado, divulgando ela, você divulgou já, né, algumas informações de remuneração, benefícios, né? Naquela triagem você já pegou a pretensão, lembra que eu comentei? Então, nesse momento, pensa, alguns dias passaram. Eu já vi, e não foram poucas vezes, profissionais que no decorrer do caminho mudaram suas pretensões, por exemplo. Sério? Descobri tudo que eu vou fazer nessa empresa, descobri que essa empresa pode me pagar muito mais do que eu falei no começo. Exatamente. Então, assim, nesse momento da carta oferta, que você identificou o profissional, apresente a carta oferta, ótimo. Colha, né, o feedback do profissional. Topou? Topou. Então, ótimo. Vai fazer exame médico admissional. Vai entregar a documentação. Esse processo todo, ele precisa ser também seguido à risca ali. Você precisa estar realmente muito próximo do profissional para garantir que essas pontas estejam amarradas. Nossa, isso que você falou é muito legal, porque lembrou uma história. Eu tava, 2 anos de experiência e tal. Fiz uma entrevista, só que eu já ganhava melhorzinho que no mercado, né? Fiz uma entrevista, o cara gostou, passei por todas as etapas, carta oferta. Eles me mandaram o mesmo salário que eu ganhei, que eu falei que eu ganhava, né? Entendi. O mesmo salário, exatamente igual. Daí ele pegou e falou assim, eu falei assim, cara, eu gostei muito da empresa, gostei muito da sua oferta e agradeço assim, por ter sido aprovado.
mas você me mandou um salário muito... que eu não tava esperando, né? Você mandou igual que eu ganhava, qual que é o ganho que eu tenho de sair daqui pra ir pra aí, entendeu? Aí ele ficou indignado, o profissional de RH da empresa ficou muito puto comigo. Falou assim, não, eu tô te oferecendo, eu imagino, ali eu percebi, eu já cheguei no meu limite aqui pra te conseguir trazer, você gostou da empresa, você tá querendo mudar? Eu falei assim, eu tô querendo mudar, mas tô querendo ganhar mais também, né? Por isso, mas acontece muito, né? Por falta da definição da estrutura do processo. Então, se lá no começo você não captou pretensão salarial e última remuneração, você fica vulnerável a acontecer isso mesmo. Acabou que eu não Porque é um senso comum, as pessoas trocam de emprego para terem maiores salários. É senso comum isso. Então é verdade. muito normal, natural que aconteça, né? Carta oferta. E aí a pessoa chegou. Porque eu imagino que o processo... pelo menos aqui na Protagonist, o nosso processo fica com a Dani até o onboard ali, a pessoa entrou, aí... Prazer, esse é o seu futuro chefe. Exatamente. Quando a gente finaliza, né? Então, a pessoa aceitou a carta oferta, tá feliz, tá contente, exame médico admissional realizado, tá tudo certinho, data de início combinada, a pessoa chegou na empresa, você vai, voltar no seu processo de recrutamento e dar feedback negativo aos demais, certo? Ah, tem isso daí? Tem, não pode esquecer disso, né? Um agradecimento, pelo menos um e-mail de agradecimento pela participação no processo seletivo. Após isso, você vai inserir de alguma forma em algum controle, pode ser em Excel, o histórico desse processo. Então, por exemplo, pode ser que daqui a um tempo você reabra essa posição e você possa aproveitar esse profissional que ficou. Nas últimas etapas ali. Exato, eu vejo muita empresa desconsiderando totalmente, né, o Começa do funil. zero, né? Começando do zero, Sim. né? Começando do zero. E isso é uma orientação simples, mas que gera economia de tempo. Bom, essa pessoa, então, ela chegou na sua empresa. Existe também um mito de que o onboarding é você mostrar onde ela vai sentar para trabalhar, onde fica o banheiro, a copa, e quem é o chefe. Né? Só que não é isso, né? O que a gente fala é que o processo de onboard ele também precisa ser minimamente pensado nos nossos projetos de consultoria de implementação das melhores práticas. Realmente um onboard onde a gente dedica muito tempo, bastante atenção realmente para desenhar algo que seja bem favorável ao bom desempenho, à vida desse profissional na companhia. Porque o começo fala muito de como vai ser. Nossa, muito. Né? Posso falar, tipo, Pode. o onboarding é um processo que, tipo, se eu for pensar, sei lá, mais de 90% das empresas não tem onboarding. Não. Certo? Tem. Ou muito simplório, né? Então, acho que é interessante, de repente, aprofundar um pouco mais esse onboarding. Qual que é o time que você faz esse onboarding? Tipo, a duração dele. O que contém o onboarding? Eu acho que daria um podcast. Hein? Até Daria. uma proposta de fazer, porque olha, é muita coisa, né? Porque interessante. você tem que olhar a cultura, você tem que olhar qual o departamento, quem tá no departamento. Eu ia comentar Dani, sobre como isso. fazer isso? Eu ia comentar sobre isso. interessantíssimo. Como onboarding. fazer isso? Eu acho que a gente pode montar um podcast só sobre onboarding, porque aí a gente consegue aprofundar, né? Porque a gente tem muito isso como um dos nossos valores, Sim. né? A gente Nossa. não é favorável à superficialidade, vamos dizer assim, né? A gente gosta realmente da profundidade nos temas. Então, o onboarding fica para um próximo capítulo, mas de maneira bem geral, macro, eu digo que o começo fala muito de como vai ser, e se esse começo é bagunçado, é desestruturado, as chances dessa pessoa se sentir mal nesse ambiente, dela não conseguir entregar resultado, são muito grandes, né? Assim, e aí você começa a achar que o problema é a pessoa, mas na verdade não é a pessoa, é a forma como a sua empresa está estruturada, está organizada. Como você colocou a expectativa na pessoa, vendo o onboarding, né? O que ela espera da empresa vem muito do onboarding. E aí você ter um onboarding descasado do que ela vai ter na realidade, coloca que o chefe vai fazer um coach com ela todos os dias, aí ela passa um ano sem ver o chefe. Acontece. É raro, mas acontece muito. Mas é isso, né? Muito interessante. Eu acho que a gente conseguiu passar por todas as etapas. Eu acho que a gente passou por todas as etapas. Obviamente, o onboarding dá um outro podcast com muito detalhe, com riqueza de detalhes e tal. Mas
Acho que pra gente fechar é muito com relação a uma característica, uma necessidade humana, que é saber o que vai acontecer, né, na vida dela. A gente tem essa necessidade. Todos os dias de manhã a gente acorda, a gente querendo prever mais ou menos o que vai acontecer na nossa vida. E aí a gente precisa trazer essa necessidade humana para os nossos processos internos de RH. Como que a gente preenche essas necessidades humanas, né? Para que a pessoa se sinta cada vez mais ali engajada e se sinta bem para produzir os resultados que a gente tanto precisa. Verdade. Muito bom. Ok? Obrigado, então. Certo? Espero que você que esteja nos assistindo, que tenha conseguido acompanhar até aqui, faça uma reflexão de como funciona o seu processo de recrutamento e seleção, o que você pode daqui já pegar e começar a aplicar no seu dia a dia. Exatamente. Coloca nos comentários dúvidas. Gente, dá o like, se inscreva, verdade. Isso, dá o like, se inscreve, compartilha. E pode colocar aqui embaixo temas que você gostaria que a Dani abordasse na parte de capital humano. É isso Isso aí. aí. Obrigada, pessoal. Até Valeu, mais. pessoal. Abraço. Tchau.